A gente começa agora o estudo de um novo movimento, que vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos definir como é que esse movimento acontece e quais são as características desse movimento, para que a gente possa, num exercício, conseguir diferenciar um corpo que execute um movimento retilíneo uniforme ou um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, pela primeira vez no nosso estudo, a física vai te permitir estudar o movimento de um corpo que a velocidade dele pode variar com o tempo. Então isso é maravilhoso. A gente não vai mais precisar ficar estudando movimentos onde a velocidade é constante o tempo inteiro. Só que antes da gente estudar esse tipo de movimento, eu preciso fazer a diferenciação para você do que é um movimento variado e o que é um movimento uniformemente variado. E eu vou fazer isso te mostrando duas tabelas. A primeira tabela, ela está te explicando o que é um movimento variado. Então, na primeira linha eu tenho velocidade, que está medida em metros por segundo, e na segunda linha eu tenho tempo, que é o próprio segundo, medido em segundo. Então vamos olhar o seguinte, quando eu olhei para o movimento no tempo zero, a velocidade desse corpo era 6 metros por segundo. Passado 1 segundo era 13, passado 1 segundo era menos 2. Aí passou 1 segundo é menos 54. Aí passou 1 segundo é 15, o próximo segundo é 36. E aí eu deixo como uma incógnita a seguinte pergunta. Passados mais 1 segundo, qual é a velocidade desse corpo? Quando você olha para essa tabela, você não consegue estipular nenhuma regra para conseguir falar qual é a velocidade no tempo 6. E eu te contei, quando a gente começou a estudar MRU, que nós estamos tratando de uma matéria extremamente determinista. Ou seja, eu acabei de te apresentar uma situação em que não dá para definir, não dá para determinar. Então, se não dá, a gente não vai estudar esse tipo de movimento. Então, isso é um movimento variado. Mas nós vamos estudar movimentos variados? Não. Nós vamos estudar movimentos uniformemente variados. Então, vamos lá. Se eu olhar agora para essa segunda tabela, o que é que eu tenho? Eu tenho que no tempo 0 a velocidade era 2, no tempo 1 a velocidade é 4, no tempo 2 a velocidade é 6, no tempo 3 a velocidade é 8, no tempo 4 a velocidade é 10, no tempo 5 a velocidade é 12. Você conseguiria me contar qual é a velocidade desse corpo no tempo 6? A diferença dos dois movimentos é que no segundo movimento você consegue perceber um padrão de mudança na velocidade. E quando você vê esse padrão, você conseguiu perceber que você tem uma variação uniforme entre cada intervalo de tempo. Então, a gente percebeu que está aumentando de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, no tempo 6 segundos, a velocidade desse corpo era 14 metros por segundo. E é velocidades, ou é movimentos, caracterizados de forma análoga ao movimento da segunda tabela, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então, o que a gente aprendeu do slide anterior? Que eu posso mudar a velocidade do MRUV sem problema nenhum, mas essa mudança ela tem que vir acompanhada de um padrão. A mudança é padronizada, ou seja, a velocidade pode aumentar em quantidades iguais a cada intervalo de tempo, ou a velocidade pode diminuir em quantidades iguais a cada intervalo de tempo. Então, eu posso caracterizar o MRUV da seguinte maneira. Primeira caracterização. Nós continuamos tendo obrigatoriedade de estudar movimentos que aconteçam em trajetórias retilíneas. Então, o MRUV é um movimento retilíneo. A velocidade desse corpo pode variar. A gente discutiu como é que é essa forma de variação. E esse movimento possui aceleração. E além de possuir aceleração, ela tem uma característica. A aceleração desse corpo é constante. E aí vem a pergunta. Professora, eu deveria saber o que é aceleração? Pensando que nós já estudamos aceleração antes de entrarmos nesse processo de estudo, sim. E lembrando que você esquece tudo que eu falo, pode deixar que eu vou te lembrar o que é isso. Então a pergunta é, o que é que significa aceleração na física? De forma simplificada,
a gente vai definir que a aceleração de um corpo acontece